Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é, para vós outros, de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao 29. Acima de todas as preocupações do crente deve estar a de andar conforme o Evangelho, apresentar um caráter que dá testemunho de que ele vive em novidade de vida pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado como selo da nossa redenção. Considerando que a Bíblia é o nosso instrumento de justiça, isto é, ao olharmos para os ensinos das Escrituras, recebemos um parecer do próprio Deus em relação a nossas obras. Conclui-se que quem qualifica ou desqualifica nosso modo de viver é o cabeça da Igreja, ou seja, o próprio Cristo. Ele revela sua palavra aos membros do corpo, principalmente aos líderes, para nos advertir. Portanto, em seus ensinos, fica evidente que quem anda de modo digno do Evangelho ama a Cristo acima de tudo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus capítulo 10, do verso 34 ao verso 39. E, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não se suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, do verso 26 ao 33. Os que andam de modo digno do Evangelho amam uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João capítulo 13, verso 35. Quem anda de modo digno do Evangelho, obedece. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas capítulo 6, verso 46. Quem anda de modo digno do Evangelho, dá fruto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Todos esses textos são claros como a lã branca, mais alvos do que a neve. Esses ensinos não são exclusivos para os que foram chamados ao corpo apostólico, nem os que recebem o dom profético, ou de evangelista, pastor, mestre, assim como não é exclusivo para maduros na fé. Amar a Cristo acima de tudo, amar o próximo como a nós mesmos, ter uma vida de obediência ao Senhor e dar muito fruto,
são características de todo crente. O mundo em treva vê-nos como discípulos de Cristo, de forma que sejamos sal e luz, quando o exigido por esses ensinos de Cristo é real em nossos corações.